bem com vocês? O assunto do vídeo de hoje é esfumado. Então assim, eu vou passar várias dicas de pincéis, sombras, coisas que foram me ajudando ao longo do tempo a melhorar o esfumado. Eu acho que uma maquiagem bem esfumada, quanto mais você esfuma, mais bonita vai ficar. Em foto principalmente é o que vai fazer a diferença. E logo que você bate o olho assim naquela maquiagem que você não gostou muito, é porque você acha que faltou esfumado. Pelo menos comigo é o que mais acontece, quando eu olho assim e falo: esse negócio não tá legal, é porque tá faltando esfumado. Então eu espero muito que vocês gostem das dicas e vem conferir. E a coisa mais importante, assim, que eu quero falar logo pra vocês é pincéis e sombras, assim, que eu gosto muito. Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo com os meus pincéis favoritos pra esfumar sombra, mas hoje eu vou focar em dois que eu gosto muito e que eu acho que fazem a diferença, sim, no esfumado da sombra. Esse mais fofão, com as cerdas branquinhas, é o número 15 da Vult. Eu amo esse pincel, eu sou apaixonada por ele é super fofinho, muito macio. Pra mim, ele, assim, gente, ele ganha do da Sigma que eu tenho. Eu tenho o E35 da Sigma, mas na minha opinião eu acho ele melhor do que o da Sigma. E esse outro aqui, que é da Maria Margarida, que é o 029, que eu amo. Ele é um pouco mais magrinho do que o da Vult, mas ele tem um esfumado lindo, lindo, lindo. O da Vult, eu acho assim, que pra quem tem a pálpebra muito gordinha, tem pouco espaço, o da Vult talvez ele atrapalhe um pouco o esfumado. Então eu já indico mais o da Maria Margarida. São dois pincéis excelentes e esses pincéis fofinhos vão fazer toda a diferença no esfumado. Se você ainda não tem, eu indico muito você ir atrás de um pincel assim fofinho, porque faz uma diferença grande, gente. E você pode esfumar com 500 milhões de sombras possíveis, cores e tal. Hoje eu vou concentrar nas sombras marrons, assim, né? Porque é uma cor mais, assim, universal pra esfumado, digamos. São essas duas sombras unitárias. Essa redondinha da Contém 1 grama, Color Me, né? É a marrom camurça, eu amo. Ela é um pouquinho mais escura do que essa outra, que é da Mary Kay, a Cinnabon, que é um marrom opaco. As duas são opacas, não tem brilho nenhum. A Cinnabon é levemente mais clara e, gente, são sombras maravilhosas pra esfumado. Muito, muito boas mesmo. Vamos começar então. Vou pegar a Cinnabon. Eu sempre tiro o excesso aqui na minha mão, no dorso. Sempre, sempre. Eu nunca já taco a sombra com tudo do pincel, porque geralmente concentra muito produto. Então já corre o risco de você já manchar e já começar errando. Então assim, sempre tira o excesso. É uma dica muito boa. Na pálpebra inteira eu apliquei só uma sombra como base, assim, só pra minha pálpebra não ficar sem nada. Foi essa sombra rosé da Meet Matte Nude que eu apliquei na pálpebra. Eu vou começar esfumado no canto externo, eu não vou direto no côncavo. Uma das coisas que antes eu fazia, que eu acho que atrapalhava muito o resultado, assim, do meu esfumado, foi um jeito que eu tinha aprendido num curso que eu já fiz há muito tempo atrás mesmo, logo quando eu tava começando com maquiagem, que era fazer um V, assim, geralmente ou com uma sombra bem escura marrom ou com uma sombra preta, fazia um V, assim, às vezes até puxava mais pra fora, e a ideia era depois ir esfumando. Inclusive eu já vi bastante gente falando isso, mas pra mim, linda, depois que eu parei de fazer isso, meu esfumado melhorou muito. Ao invés de eu marcar aquela linha, aquele V, né, eu já venho esfumando e fazendo esse movimento de V ou C com o pincel, assim, entendeu? Eu já venho fazendo esfumado no lugar de marcar e depois ter que esfumar. Isso já faz com que o esfumado comece mais suave. Tá vendo? Antes eu lembro que eu passava muito tempo esfumando e às vezes nem ficava tão bem esfumado. E eu vou dando como se fossem varridinhas, assim, tá vendo? Ó. E além do movimento vai e vem, o movimento circular, ó, como se fossem bolinhas, pequenas bolinhas que você vai fazendo, ele, pra mim, tem mais resultado num esfumado, assim, mais suave, mais bonito. Eu gosto muito mais. Outra coisa é ir além, um pouquinho mais pra fora, principalmente se você vai fazer uma maquiagem pra noite. Bem aqui no alto desse meu ossinho, às vezes eu não esfumava muito, porque eu tinha medo da sombra ou subir demais ou ir pra fora demais. Mas hoje eu já venho sem medo com o pincel, bem aqui nesse alto. E vou esfumando com esses movimentos circulares que eu falei pra vocês. E outra coisa, quanto mais na ponta do pincel de esfumar você pega, mais fácil vai ficando de você esfumar. E com a mão leve, assim, gente, não precisa pôr muita pressão, assim, na mão. Claro que leve demais, aí corre o risco até de você não esfumar nada. Mas você também precisa ter paciência pra esfumar bastante. Às vezes eu esfumava pouquíssimo, eu esfumava, assim, tipo, sei lá, 15 segundinhos e pronto, acabou. Pra mim já tava ótimo, já tinha esfumado muito. Mas, gente, tem vezes que eu fico, assim, uns 3 minutos, 3 a 5 minutos lá esfumando, sem parar, sem parar. Peguei mais um pouquinho de sombra e vou colocar aqui no cantinho externo. Muitas vezes aqui nos vídeos eu até pulo um pouco da parte do esfumado, porque eu demoro tanto
que o vídeo vai ficar gigantesco se eu não cortar uma parte. Mas geralmente eu demoro muito tempo esfumando e isso, gente, é o segredo também. E sempre depois que eu termino a maquiagem, eu esfumo mais ainda tudo que eu posso. Tanto no esfumado de cima como embaixo também. Embaixo, meu pincel favorito pra esfumar é esse aqui da Macrylan. Esse daqui é com cabo de madeira, mas tem o cabo branco, cabo preto. Pra mim ele é ótimo porque ele é um pincel de precisão que não é tão denso. Ele é mais fofinho, tá vendo? Então eu acho que pro esfumado rente aos cílios de baixo ele é maravilhoso demais. E muitas vezes, depois que eu usei esse daqui, mesmo ele tendo um esfumado muito bom, eu ainda dou uma finalizada com um gordão, assim. Porque esses pincéis gordões, estou falando, fazem a diferença. E essas dicas que eu tô falando servem assim, com qualquer tonalidade de sombra, não é só marrom, qualquer tonalidade. Então quando eu quero que o olho fique mais dramático, eu vou puxando o esfumado um pouquinho mais pra cima, como eu falei, nesse ossinho. Se você não quer, se você quer uma coisa só pro dia a dia, aí você só se concentra mais aqui no côncavo, né? E no cantinho externo, não precisa subir tanto e nem puxar esse pouquinho pra fora, como eu tô falando. E aí você não quer mais depositar produto nenhum, pra você aquela quantidade de cor na sua pele da pálpebra já tá ótimo, você só quer esfumar mesmo pra suavizar. Pega outro pincel de esfumar e vem só esfumando aquela sombra que você já colocou. Isso ajuda demais, principalmente quando você quer consertar alguma sombra. Por exemplo, a sombra subiu demais ou a sombra veio muito além do limite, né, do olho. Eu gosto muito de pegar esse pincel aqui, que o nome dele é pincel de esfumar, mas como tá dando pra vocês verem, ele é mais fininho, mas ele é bem fofinho, as cerdas são bem macias. Ele não tem sombra nenhuma, mas eu venho com ele limpando aquela sombra que eu acho que tá no lugar errado, sabe? Ele é como se fosse uma vassourinha mesmo, assim, ele vai limpar aquilo que você quer deixar mais perfeitinho. Então fica essa dica, eu uso muito isso, muito. Eu sempre tenho esse pincel limpinho pra fazer esses consertos, assim, no esfumado. Vou concentrar mais no côncavo. Tem um vídeo aqui no canal só sobre côncavo, como encontrar o seu côncavo pra quem tem dificuldade. Esse vídeo tá bem legal. E aí, gente, esfumando, esfumando. Muito importante, sempre de olho aberto também, porque aí você já vai vendo como o esfumado tá ficando. Eu nunca faço isso, de fechar o olho totalmente e ir fazendo, até porque também eu sou cega do outro olho. Mas, sempre com o olho aberto, você já vai vendo como que o olho tá ficando. Vim pro outro olho fazendo aquele mesmo movimento do Czinho aqui, mas sem aquele C ou V externo marcado. Eu já começo o esfumado nessa vibe, sem ter que marcar pra depois esfumar. E outra coisa, quando eu vou fazer um olho preto, quando eu vou fazer um olho roxo, um olho azul, gente, eu sempre gosto de fazer um esfumado marrom antes. Porque, eu não sei, não é regra, você realmente pode usar outras cores, com certeza você pode. Mas já tem muito tempo que eu gosto de fazer esse esfumado marrom antes, pra depois vir com outra sombra preta aqui, ou uma sombra bem escura, roxo ou azul. Eu acho que o degradê fica mais bonito do esfumado. Tô pegando agora um pouquinho da Contém Grama e o pincel de precisão de esfumar. Tiro o excesso, como eu falei, e eu venho aqui abaixo. Quanto mais grossinho esse esfumado de baixo ficar, mais vai dar aquela sensação de smoke eye mesmo. Claro que é uma coisa mais pra noite. Eu aplico sempre uma sombra aqui de leve. Quando eu quero que fique um pouquinho mais pesado, eu esfumo mais e deixo mais grossinho. E aí agora com o fofão, ó, dá mais aquela esfumada. Gente, como eu tô falando, esfumar nunca é demais. Quando você achar assim, tá muito esfumado, aí você pensa, não, não tá, deixa eu esfumar mais um minutinho. Aí você vai e continua lá esfumando. Outra coisa, gente, nunca deixa nenhuma sombra sem esfumar. Mesmo que você passe só uma sombra clara na pálpebra inteira, dá uma esfumadinha nela, a maquiagem já vai ficar com um ar muito mais, assim, sofisticado. Bom, gente, essa foi a parte do esfumado mesmo. E eu vou só terminar minha make, passar um rímel, um batom e volto pra finalizar o vídeo. Voltei, gente, e só pra concluir, eu acho que realmente o que vai fazer a diferença são pincéis fofinhos, claro, pincéis bons, assim, macios, esses pincéis todos que eu mostrei aqui no vídeo. Eu amo, eu indico muito, são pincéis de fácil acesso, né? Claro que eu acho que a sombra também faz um pouco de diferença, às vezes tem sombra que esfarela demais e acaba te atrapalhando um pouco. Essas sombras aqui, elas são ótimas, essas que eu mostrei. Tem várias sombras que eu gosto também, da Meet Match, tem as da Miss Rose, que eu sempre falo aqui no canal. Eu acho que talvez se você estiver usando uma que esfarela demais, vai te atrapalhar um pouco, mas eu acho que no final das contas o que vai fazer a diferença é o pincel. O tempo de esfumado ali, sabe, não ter aquela pressa demais, realmente fica ali uns minutinhos a mais esfumando. E ó, ainda tô esfumando.
Eu acho que o esfumado, com certeza, ele vai melhorando muito ao longo do tempo. Eu lembro que logo que eu comecei a maquiagem, principalmente maquiando outras pessoas, aquela frase bem clichê que a prática leva à perfeição. É isso, gente. Pratica bastante. Eu tenho certeza que vocês vão começar a arrasar muito e melhorar muito o esfumado de vocês. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo e de compartilhar também com quem você sabe que vai gostar dessas dicas. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E até o próximo vídeo. Tchau! De todas as tonalidades, gente, essa daqui, que é a número 4, foi a que ficou melhor na minha pele, vocês vão ver. Ainda não ficou a tonalidade ideal, ficou levemente mais clara, mas a 3 era extremamente laranja, assim, se eu aplicasse eu ia ficar parecendo uma cenoura, uma salsicha,